Então vamos à segunda parte do segundo capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. E aí ele continua dizendo, né? Dezenas de circunstantes se entreolhavam admirados e felizes. A essa altura, o mentor se mostrava aureolado de doce claridade a se irradiar do seu tórax em cintilações, brilhos, né? Opalinas. Olhei meu companheiro e, reparando seus olhos nublados de pranto, busquei sufocar minha própria emoção. O instrutor não falava como quem ensinasse, teorizando. Na inflexão de sua voz, trazia uma dor imensamente sofrida e se dirigia aos companheiros humildes ali reunidos, como se todos eles fossem seus filhos queridos ao coração. E ele prosseguiu dizendo: supliquemos ao Senhor, nos conceda forças para a vitória, vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Não tem outra saída. Precisamos lutar conosco para conseguir esse passaporte libertador. O dirigente da casa se calou e uma triste senhora se levantou da assembleia e, caminhando até nós, se dirigiu a ele em lágrimas. Meu amigo, me perdoe a intromissão. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho? Tanto quanto posso, eu o visito nas trevas. Não me vê, nem me escuta, sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe, continua autoritário e orgulhoso. Paulo, no entanto, não é um inimigo para mim, é um filho inestimável. Ah, como o amor pode contrair tanto débito? Ou seja, ela criou o filho como se fosse um nobre, com direitos e sem deveres. Na verdade, é ela quem precisa se recompor e está se colocando como se ela pudesse salvar o garoto. E realmente ela vai ter que fazer isso. Mas percebe que ela está com dificuldade de assumir seus erros? Ela sofre como se tivesse feito o melhor e foi ele quem errou. Nós somos assim, temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. E sem reconhecer os nossos erros, como é que nós vamos consertar? E Druso exclamou reticencioso. Sim, o amor é a força divina que frequentemente aviltamos, desprezamos. Nós a tomamos pura e simples da vida com que o Senhor nos criou, e com ela inventamos o ódio e o desequilíbrio, a crueldade e o remorso, que nos fixam indefinidamente nas sombras. Quase sempre é mais pelo amor que nos envolvemos em penosos labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Então, ele está tentando dizer para ela que ela deu importância à riqueza e não ao amor. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, Druso acendeu novo brilho no olhar, afagou as mãos da torturada mulher e anunciou: esperamos que em breve você possa se reunir a seu rapaz na valiosa tarefa do resgate. Pelos informes de que dispomos, ele não se demorará nas inibições em que ainda se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a pobrezinha se retirava com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco. Nossa irmã possui excelentes qualidades morais,
mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho que permanece nas sombras. Instilou nele ideias de superioridade doentia que se cristalizaram na sua mente, favorecendo os acessos de rebeldia e brutalidade. Ou seja, ficou com o nariz empinado, se achando melhor que os outros. Transformando-se em tiranete social, o infeliz foi fisgado, sem perceber, ao pântano tenebroso, em seguida à morte do corpo. E a desventurada mãe, se sentindo responsável pela sementeira de enganos que arruinou sua vida, hoje se esforça por reavê-lo. Ela está se sentindo, responsável pela sementeira, porque quando nós amamos, devemos saber que quem ama, cuida. Quem ama, ensina, principalmente a conviver com o não, em saber que podemos ser frustrados em nossas vontades. Ficar passando a mão na cabeça não é amor. Muito pelo contrário, porque o mundo não passa a mão na cabeça de ninguém. Passar a mão na cabeça é posse, é querer que a pessoa dependa de nós. Quando ele diz, possui excelentes qualidades morais, mas isso nos lembra que não adianta sermos muito bons em uma matéria e não ser bom na outra. Essa outra vai nos fazer repetir de ano. Podemos fazer muita coisa, mas se pisarmos na bola, teremos que consertar. E Hilário perguntou com interesse, e ela realizará semelhante propósito? O nosso amigo convincente disse, não podemos duvidar. Mas como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral no excesso de reconforto, voltará à reencarnação em um ambiente paupérrimo, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, o filho que ela própria complicou nas antigas fantasias de mulher fútil e rica. Na carência de recursos econômicos, será sua inspiradora de heroísmo e coragem, regenerando sua visão da vida e purificando suas energias na forja da dificuldade e do sofrimento. E o meu companheiro, de novo, evidentemente intrigado, perguntou, e vencerão na difícil tentativa? A vitória é a felicidade que todos desejamos. E se perderem na batalha projetada? De certo, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circundam, falou o orientador com expressiva inflexão de voz. Depois de um sorriso triste, Druso acrescentou, cada um de nós, os espíritos endividados, ao renascermos na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens uma réstia do céu, que sonha conquistar, e um vasto manto do inferno que plasmou para si mesmo. Quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, que nos confere oportunidade de ascensão até ele, retornamos ao inferno que fascina a nossa retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar, porém, um velhinho cambaleante veio até nós e disse-lhe humildemente, ai, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nas dificuldades daqui. Há 20 anos carrego doentes loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Druso afagou sua cabeça e respondeu comovido,
Não desfaleça, meu filho. Console-se. Faz muitos anos que nós também estamos presos a esta casa, por imposições do nosso dever. Sirvamos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. O ancião se calou, de olhos tristes. Ou seja, por estarmos tentando ressarcir nossas dívidas, né? Lembra que o instrutor disse que faz 50 anos que ele estava ali? Então, olha como a gente reclama das nossas obrigações. Ao invés de estar feliz por estar trabalhando, por estar ajudando os outros seres, a pessoa reclama que está cansada. Quer renascer para não fazer nada. Esquece que a reencarnação não é férias. É a oportunidade do trabalho para elevação. Não adianta querer mudar de lugar. Onde estivermos, estaremos com nossos afins, estaremos com os nossos problemas, quer seja aqui, quer seja lá. As coisas só mudam aqui ou lá quando mudamos nossa sintonia, nossa vibração. Aí não faz diferença se a gente está aqui ou lá. Assim como agora, também não faz diferença, porque estamos com os nossos afins. Logo após, o orientador fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a conversa livre. Um moço de expressão simpática se aproximou de nós e, depois de nos saudar afetuosamente, observou inquieto. Instrutor amigo, ouvindo sua palavra educativa e ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Porque esse esquecimento para cada morte física? Se tive outras existências antes da última, cujos erros agora procuro reparar, por que razão não me lembro delas? Antes de partir para o campo físico, na viagem que fixou meu nome, pelo qual hoje respondo, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual, assim como alguém que, viajando na Terra, de um continente para o outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não o esquecem. Como justificar a amnésia que não permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? Devemos lembrar que a curiosidade não nos leva a nada. André diz inúmeras vezes que não devemos ter curiosidade, a menos que ela seja necessária para ajudar alguém. E o instrutor ponderou sabiamente: bem, os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória assim que deixam o corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Mas para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o corpo físico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma faixa de sombra que eclipsa nossa visão. Nossas faculdades mnemônicas, relativamente às nossas quedas morais, de certo modo, se assemelham às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacíficas e limpas,
a luz do firmamento pode se retratar nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao movimento das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, aqui nas zonas inferiores, somos seres humanos muito distantes da renovação espiritual, apesar de desencarnados. O consulente o escutava, visivelmente surpreendido, e se dispunha a formular novas perguntas diante da pausa. Mas Druso, se antecipando às suas palavras, acentuou em tom amigo: observe a realidade em si mesmo. Apesar dos estudos a que agora se confia, e apesar das sublimes esperanças que ocupam seu coração, seu pensamento vive preso aos lugares e paisagens de que pela morte supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras lembranças que permanecem ao longe no tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados, né? Então, tudo isso é peso, inclinando a sua mente para o corpo, para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Temos que ter consciência de que nossa reforma tem que ser agora, resolver as coisas agora, ou carregaremos o peso de nossos débitos. E o rapaz suspirou muito tocado. É verdade, é verdade. Mas o instrutor prosseguiu: sob a hipnose, nossa memória pode regredir e se recuperar por momentos. Porém, isso é um fenômeno de compulsão. Em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente, que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa. E esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. É a mente que está contaminada. Enquanto estivermos presos aos nossos erros, não teremos condições de termos mente limpa. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador nos levou à conclusão do assunto. Então, esse capítulo nos leva a refletir sobre a nossa conduta. Nos leva a reconhecer que os milindres são consequências dos espelhos que se colocam em nosso caminho para nos ajudar. Temos que refletir que devemos deixar o orgulho de lado e parar de achar que temos estrutura para saber tudo o que fizemos de errado. Deixemos o passado no passado e vivemos o presente da melhor forma possível. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.